Vem cá, pastor, fica à vontade aí, se você precisar presente aí e nos abençoe nessa manhã, amém? Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Saúdo vocês com a graça e a paz de Jesus. É um privilégio estar com vocês nessa manhã, no Brasil, não em Portugal. Eu tenho tido a graça de servir em missões mundiais nos últimos 20 anos, quase. Eu tenho essa cara de novinho, mas já estou com 47, isso, 47. E Deus tem dado a graça de servir nesse tempo. Comecei a servir no Noroeste Africano por alguns anos, ali Senegal, Mali, o interior do Mali, servi bastante tempo lá. Passado mais algum tempo, Deus deu a graça e eu voltei ao Brasil e continuei envolvido com missões mundiais e servi em dezenas de países por curta duração. E numa dessas viagens conheci a Argentina mais bonita que existe no mundo, que é minha esposa. E onde eu posso conhecer uma Argentina no lugar mais provável do mundo, na África do Sul. Então, na África do Sul a gente se conheceu, nos casamos. Hoje temos 2 filhas, a Bruna que tem 10, a Helena que tem 6 anos, uma brasileira e uma argentina para ficar empatado, para não ter problema em casa. Então a gente deixou uma para cada lado. E a gente, depois de um tempo também aqui no Brasil, fomos servir na Índia. Na época a Bruna tinha 1 ano e pouquinho, tinha menos de 2 anos. E ficamos lá um pouco mais de 6 anos servindo na Índia. E agora tem 2 anos que a gente está servindo a partir de Portugal. E na verdade, meu trabalho em missões mundiais tem a ver com uma das áreas estratégicas que nós temos, que é o desenvolvimento comunitário. A Junta de Missões Mundiais, que é a agência missionária da Convenção Batista, é a agência missionária dos irmãos, como parte da Convenção Batista. E nós temos a área de DNA missionário e desenvolvimento comunitário. São as 2 formas que nós plantamos igrejas. E eu quero estender aqui a minha gratidão aos irmãos pelas orações, pelas ofertas, pelo comprometimento com a obra missionária. Pessoalmente agradeço o carinho e o cuidado dos irmãos na chegada, toda o caloroso recepção de todos os irmãos. Obrigado por isso. Nós somos muito gratos ao Senhor por esse privilégio. Nós não temos outra forma de dizer isso, a não ser dizer obrigado a Deus e a cada um de vocês que fazem parte dessa obra. Não é possível avançar na obra missionária se o corpo de Cristo não estiver reunido, cada um cumprindo com a sua função, com o seu chamado, como o pastor dizia, com a sua responsabilidade de fazer o que Deus pede que seja feito. E realmente é muito bom. Eu estou com o PowerPoint, pode colocar por gentileza? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia hoje, para a gente poder ver um texto no livro de Marcos. E a gente vai ler Marcos capítulo 6. Vamos ler do versículo 45 até o 52. Mas antes de a gente ir para o texto bíblico, eu queria fazer uma pergunta, talvez muito simples para os irmãos, muito básica. Você já viveu alguma situação que você pensou, se Deus não agir, se Deus não intervir, eu não sei o que vai acontecer? Já passou por alguma situação como essa? Sabe aquela que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, é verdade, né? A gente não sabe se vai chegar na hora do almoço e vai acontecer alguma coisa. Deus pode mudar qualquer coisa. Mas tem momentos na nossa vida que a gente fica, eu não sei o que está acontecendo. Pode passar mais, acho que tem 2 slides na frente. E às vezes é uma doença, às vezes é uma situação financeira complicada, às vezes é um conflito familiar. A gente vive tanta situação complicada que tem horas que a gente diga, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida e modificou muito a maneira que eu vivo a minha vida. Eu estava na minha formação missionária, 20 e tantos anos atrás, e eu fiquei doente. Eu estava doente e não melhorava, e eu ia ao médico e o médico não sabia o que eu tinha, dizia assim, não tem nada. E eu com febre, fraco, fazia exame médico, não dava nada. E eu mal, 1 semana, 2 semanas mal, 3 semanas mal, e ninguém entendia o que era.
E chegou um domingo de manhã que toda a equipe foi para as igrejas trabalhar e eu fiquei lá no local que estava alojado, nesse centro de formação. E eu na cama, com aquela febre alta e aquela sensação horrível. E de repente eu senti como se eu não estivesse mais deitado, que eu estivesse enxergando o quarto todo. E eu senti que o quarto estava negro, denso. Eu senti uma opressão, uma força que parece que me apertava naquele lugar. E eu não estava nem entendendo, e naquela mistura de incompreensão, eu lembro que eu orei muito simples e falei: Deus, tem misericórdia de mim, que o nome de Jesus possa ter misericórdia de mim, que teu sangue tenha misericórdia de mim. E quando eu orei isso, de imediato, aquilo que estava negro desapareceu. Eu enxerguei como se fosse um ser celestial sentado naquele prédio, e eu levantei, bom, curado, tomei banho e estava bom. Confuso. Eu falei assim: o que é isso? Eu não estudei isso na EBD quando eu era da igreja. O que está acontecendo? E fui, tomei banho, o pessoal chegou: Cláudio, está bem? Estou bem. E eu não conseguia nem falar para eles o que tinha acontecido, porque eu não conseguia processar aquilo que tinha acontecido na minha cabeça. Chegou no dia seguinte, uma professora do curso chegou para mim: e aí, Cláudio, você está bem? Eu falei: estou bem, professora. Você ficou bom, né? Eu falei: sim. Foi rápido, não foi? Eu falei: foi rápido. Eu vi. Aí eu: opa, espera lá. E esse choque me fez entender, talvez pela primeira vez na vida, que existe uma realidade muito maior, muito mais completa, muito mais real do que os nossos olhos naturais às vezes percebem. Foi literalmente abrir os olhos para mim, para olhar e entender o mundo de uma outra maneira. Que me levou a ver o mundo de outra maneira quando ia para a África, quando fui para a Índia, quando vivi no Brasil, vendo a realidade a partir de outros olhos. E é um pouco disso que a gente vai poder ver aqui no livro de Marcos, nessa passagem bíblica. Espero que todos estejam com a Bíblia aberta. Marcos 6, 45. A minha Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração estava endurecido. O seu coração estava endurecido. Essa é uma história impressionante. Eu gosto muito dessa história, desse relato de Marcos, dessa experiência que Jesus teve com seus discípulos. E se você olhar um pouquinho antes, Jesus acaba de fazer o quê? De multiplicar os pães e peixes. Tinha acabado de acontecer uma super multiplicação, um momento ali de sucesso, de multidão, de euforia. E logo depois disso é um momento de muitas curas em Genezaré, onde o poder acontece de uma forma impressionante também de Deus. Mas no meio, entre essas duas histórias, a gente vê uma noite, um barco, um grupo de discípulos que está cansado de remar contra esse vento. E por quê? Porque aqui duas coisas acontecem ao mesmo tempo para a gente. Uma, Jesus ele se revela de um jeito que os discípulos ainda não tinham percebido. E a outra coisa é que o coração dos discípulos é exposto. E eu oro da mesma forma nessa manhã, que o Senhor Jesus possa se revelar de maneira mais clara, que o nosso coração seja exposto diante de Ti, Senhor, da maneira que a gente lida com a nossa vida,
da maneira que nós enxergamos a batalha espiritual, como entendemos as nossas famílias, a nossa missão nesse mundo, como enxergamos missões. Fala conosco, Deus, que Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E para isso eu queria caminhar com a gente em 4 movimentos. Pode passar, por favor. O primeiro vai ser que Ele te envia, depois Ele te vê, Ele vem até você e Ele expõe qual que é o verdadeiro problema. Vamos para o primeiro movimento? Ele te envia. Vê lá no versículo 45, o que diz? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. O verbo aqui é muito forte. Jesus não convidou os discípulos. Não foi, o que vocês acham da ideia de ir para lá? Jesus forçou, Ele obriga. Ele mandou os discípulos irem para aquele lugar. E eles tinham acabado de viver um momento que era extraordinário. Imagina o que é isso, multiplicar pães e peixes para, 10, 15 mil pessoas. A Bíblia fala dos 5 mil homens que tinham lá presentes. E pelo relato de João, se você vê na história dele, fala que a multidão queria coroar Jesus como o rei deles naquela hora. Era um momento excepcional. Era a hora que eles estavam vendo as profecias sendo cumpridas. Os discípulos estavam aí alegres, surfando a alegria do momento. Eu imagino que no lugar dos discípulos, a gente ia querer também ficar lá. Quem vai querer sair dessa hora excepcional quando a gente vê o poder de Deus acontecendo? E o que Jesus fala para eles? Para dentro do barco. Vocês vão para dentro da noite. Vocês vão para o meio do vento contrário. Isso quebra, talvez, uma teologia muito popular e muito falsa que a gente vive. Pode passar o slide, por favor. A gente às vezes pensa que se Deus mandou, tudo tem que ser fácil. Às vezes pensa porque se eu estou no centro da vontade de Deus, tudo vai fluir. Não é isso que o texto mostra. Esse texto mostra que os discípulos obedeceram a Jesus. E justamente por obedecer a Jesus, eles foram levados para o vento contrário. Foram levados para a dificuldade. Você pode estar no centro da vontade de Deus da sua vida e ainda assim sentir o vento contrário sobre a sua família. Você pode estar obedecendo a Deus de maneira fiel e ainda assim você sofrer dificuldades. Talvez nas suas finanças, talvez na sua integridade sendo tentada, talvez você sendo fiel na sua sexualidade e ainda assim você sente que não sai do lugar. Talvez você pode estar até respondendo o chamado missionário. Você pode estar servindo a Deus, talvez sustentando missionários, e ainda assim você sofre coisas que não consegue explicar, não consegue entender, e continua sofrendo. Obedecer a Jesus, pode passar, não é escolher um caminho sem vento. Obedecer a Jesus é dizer, se o Senhor mandou entrar no barco, eu entro, mesmo se o vento for contra. Se Deus me mandou entrar no barco, eu entro. Essa é a melhor escolha da nossa vida. Será que tem alguma área na sua vida hoje que você sabe que está obedecendo a Deus, mas você se ressente pelo custo que está tendo que pagar? Vamos para o segundo movimento. Ele te vê. Ele te vê no meio do vento. Ele te vê no meio da tempestade. Lá no versículo 48, fala o que o texto diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Eu gosto de uma tradução que diz mais ou menos assim: ele viu que eles mal iam à frente, dolorosamente,
porque o vento lhes era contrário. Imagina o que é isso: remar, 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 a dor de remar horas e horas e horas e não sair do lugar. É de noite, é um barco no meio do mar e Jesus está lá num monte, em terra, fazendo o quê? Orando. Jesus os despediu e foi para o monte orar. E ele lá de cima desse monte vê os discípulos, vê aquele momento que eles estão passando, vê aquela situação complicada, o que seria quase impossível, humanamente falando, de cima de uma montanha, olhar para o meio do mar, numa tempestade, e enxergar aquele pequeno barco. E Jesus os viu. Só que mais do que isso, mais do que ver fisicamente, Jesus ele enxerga quando a gente está numa luta e quando ninguém parece que está vendo. E Jesus ele vê quando um missionário está lá no meio de um país fechado, que não pode mandar foto do testemunho, não pode mandar foto do batismo, não tem igreja cheia. Jesus vê essa luta todo dia. Jesus vê quando você é um crente fiel a Ele, vivendo em santidade na sua empresa, e parece que por conta disso você não cresce, você não sai do lugar. Ele vê isso. Ele vê quando tem uma mãe que ora todas as noites pelo seu filho, pela sua filha, e parece que nada muda. Jesus vê isso. E ainda assim, Jesus vendo, ele não vem de imediato. Fala que Jesus viu, mas ele deixa chegar a quarta vigília. A quarta vigília seria lá entre 3 e 6 da manhã. Eles ficaram horas, remando dolorosamente. E por quê? Sabe aquela turma que vai para academia? Tem um pessoal forte aqui na igreja, tem uma galera que vai para academia aqui. E tem um pessoal que paga o personal trainer ainda por cima, né? Para fazer o exercício, paga caro, para fazer um exercício, levar a exaustão, a pessoa fica morta na academia, morta fazendo exercício, parece que não tem mais força para nada. E literalmente, fazer exercício dessa forma provoca lesões, microlesões no músculo. É uma dor que dói mesmo, e a pessoa está pagando e está sofrendo, mas não é sofrimento simplesmente. A única forma do músculo se formar de verdade é através dessas microlesões. A dor, essa dor é a única forma de criar um músculo real. O silêncio de Deus, pode passar os slides. O silêncio de Deus nas madrugadas da nossa vida não são sinônimos de ausência. Muitas vezes Ele está querendo nos formar no meio dessas tempestades. Muitas vezes a nossa oportunidade de crescer e aprender de Deus é na hora desse sofrimento. Os discípulos ali, eles estão num centro de treinamento, vivendo a dor daquelas horas, mas estão aprendendo. E esse não é o único momento na Bíblia. Se a gente parar para olhar, existem diversos momentos onde Deus ensina através da dor, através das dificuldades, através das situações difíceis. Nós somos muitas vezes forjados no meio da dor. Não sei se os irmãos lembram de um texto que está lá em Lucas 22, acho que é o versículo 31, que fala quando Jesus, ele fala com Pedro e diz lá: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, os discípulos, para peneirar vocês como trigo. Jesus fala isso para Pedro. O diabo pediu para vocês, para peneirar vocês como trigo. Mas eu, Jesus, orei por você, Pedro, para que quando você se converter, você vá fortalecer os seus irmãos. Imagina isso. Satanás, ele ataca, mas ele não ataca sem a permissão de Deus. Deus permite. E Deus não apenas permite, como Deus também, e Jesus, o que? Ele intercede por nós. Ele ora por nós. E essa peneira, ela é dolorida. Cai tudo que não presta, para ficar só o trigo, só aquele trigo bom. É a hora que a fé
é produzida de maneira mais genuína. O vento, ele é verdadeiro. A tempestade, ela é real. As dificuldades, elas são verdadeiras. Mas Jesus vê, Jesus ora. Meus irmãos, isso não é incrível? Para pensar nisso. Para pensar na sua luta, na sua dificuldade hoje, que Jesus está olhando, vendo você, vivendo isso. E Ele ora por você. E por mais que pareça demorar muito tempo, muitas vezes é o tempo que a gente precisa estar lá. Vamos para o terceiro movimento. Ele vem até você. Aí no final do 48 diz: por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Eu não sei, às vezes a gente olha esse texto bíblico e passa muito rápido, né? Jesus estava andando por sobre o mar. Parece uma coisa assim, tudo bem. A gente ouve tanto essa história que parece tão comum para a gente. Não, Jesus andou sobre o mar. É verdade, eu aprendi no EBD isso. Meus irmãos, andar sobre o mar é um negócio super forte, ainda mais para esse contexto. No Antigo Testamento, o mar é mostrado muitas vezes como símbolo do caos. O caos é o mar. O caos é onde as forças contrárias à vida estão acontecendo. É um lugar onde há ameaça, onde há o medo. E só Deus tem autoridade sobre o mar. Se você olhar lá, Jó 9:8, Salmos 77:19, mostra lá como o Senhor anda sobre as ondas do mar, como Ele abre o caminho no meio das águas. Jesus vem andando sobre aquilo que ameaça afogar os discípulos. Tudo que é a fonte do medo, do desespero deles, Jesus vem andando sobre esse mar. E aí Marcos, no final do 48, tem uma frase que às vezes passa quase desapercebida, pode soar até estranho, que diz assim: queria tomar-lhes a dianteira. Queria passar por eles. É o que fala aqui. Essa expressão, meus irmãos, ela ecoa os encontros das teofanias do Antigo Testamento. Quando Deus passa adiante, revelando quem Ele é. Jesus não planejava só realizar um milagre ali. O plano de Jesus era revelar quem Ele era. Era mostrar quem Ele era para os discípulos naquele momento. E na hora que Jesus está se revelando quem Ele é, o Deus que anda sobre o caos, o que os discípulos veem? Versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Presta atenção, irmão. Gente que anda com Jesus, gente que viu o milagre de multiplicação de pães horas antes, gente que foi obediente ao entrar no quarto, no barco. Eles foram obedientes. E ainda assim, quando Jesus se apresenta a eles de uma forma que eles não esperavam, o que eles pensaram? É um fantasma. Isso é o medo. O medo faz a gente distorcer a nossa percepção da realidade espiritual. O medo faz a gente confundir a visita de Deus com uma ameaça. O medo faz a gente chamar Jesus de fantasma e gritar de medo. Eu queria compartilhar uma história com vocês. Nós temos vários projetos em missões mundiais da área que eu trabalho, e um deles é da área de de desenvolvimento econômico, onde a gente procura gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade de trabalho, para que as pessoas tenham como se manter e a igreja possa crescer nesses lugares. Temos diversos projetos em vários lugares do mundo dessa forma, e um deles é no noroeste africano, e a gente lá tem uma fazenda que é para produzir cítricos. É uma luta ter uma fazenda na África, a dificuldade de fazer as coisas acontecerem, e Deus está dando graça de avançar aos poucos nessa fazenda lá.
E a gente trabalha lá há alguns anos com esse pessoal. E algumas semanas atrás, é bem recente essa história, um dos dias nossos missionários estavam voltando, indo de carro para o projeto, na verdade, uma estrada que eles sempre fazem. E uma hora passaram lá numa curva, o pneu da picape saiu o pneu, o carro rodou. Aquela hora aqueles segundos que você pensa, é para morrer, porque não tem como se resolver isso. O carro roda, gira, para, ninguém se machuca. Aquele pneu tinha sido trocado no dia anterior pelo mecânico. E todo mundo para, respira, fica ali aquele segundo sem entender o que aconteceu, reconhecendo que Deus guardou no coração, mais quieto. E sabe quem foi a primeira pessoa que abriu a boca no carro? Um trabalhador local, que não é convertido ainda, o Alfredo. E ele tremia mais que todo mundo, e ele gritou para todo mundo: Deus guardou, Deus ouviu a oração de vocês. Deus guardou, Deus ouviu a oração de vocês. Isso aqui é um livramento de Deus. O Alfredo percebeu que aquilo não era coincidência, não era sorte. Ele percebeu que era Deus agindo ali. Jesus, ele continua andando sobre o caos. Ele continua andando sobre o caos, inclusive sobre mecânicos negligentes, sobre estradas perigosas na África, sobre a nossa vida, sobre as situações que dão medo para a gente. Ele continua andando e aparecendo. Ele se manifesta a corações incrédulos. Agora a grande pergunta é: quando ele se aproxima, você grita com medo? Ou você responde com fé? Jesus falou ali no versículo 50: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Coragem, eu sou, não tenham medo. Meus irmãos, essa expressão aqui de Jesus, eu sou, não é uma expressão qualquer. Jesus aqui está revelando o mesmo encontro lá quando Moisés esteve na sarça ardente. Quem é? Eu sou te enviou. Jesus está se mostrando e dizendo: eu sou o que domina sobre o mar. Eu sou o que pisa o caos. Eu estou me revelando para vocês e dizendo agora: eu sou, está aqui no barco agora com vocês. Na sua noite, no seu vento, no que te dá medo, eu sou, está aqui. E o texto diz o que? Simplesmente no versículo 51, ele subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. E o vento cessou. Ele não fez um gesto dramático, não teve show, teve a presença de Deus. Porque a presença de Jesus muda qualquer realidade. Muda qualquer realidade. Isso aqui, meus irmãos, é o centro da guerra espiritual. Reconhecer a presença de Deus. Eu queria compartilhar com vocês um outro testemunho. Nós temos outros projetos numa área que a gente chama de defesa de direitos. E nós temos projetos, um combate a tráfico humano. Nós temos abrigamento de crianças que foram vítimas de diversas formas, resgate de pessoas em outras situações que ficam tendo novas chances, nova oportunidade de vida. E nós temos também projetos em presídios. E nós estamos ali em alguns presídios no noroeste africano também. Pode passar o próximo slide. Pode deixar esse aí. E num desses presídios onde tem um projeto acontecendo, lá também nós temos formação de empreendedorismo para os prisioneiros, para eles aprenderem alguma coisa, para poderem sair de lá e terem uma nova oportunidade também. Então a gente olha para todos os lados. E sabe o que tem dentro desse presídio também? Uma igreja. Tem uma igreja no presídio. Glória a Deus, não? Tem uma igreja dentro de um presídio no Noroeste Africano. E nessa igreja, um dos jovens convertidos, novos convertidos, o Francisco se converteu, se batizou
começou a estudar mais sobre ser discipulado, crescer no Evangelho, mas muito jovem na fé ainda. E aconteceu uma situação muito perto dele no presídio. Um homem começou a ter possessão demoníaca. E manifestou a possessão desse homem, e nenhum guarda conseguia segurar esse homem. E aquela confusão. E aí chamaram um líder religioso muçulmano, porque nesse país, a maioria do país é muçulmano. Então chamaram esse líder para poder liberar esse homem. O líder muçulmano veio, fez lá um ritual, o homem se acalmou. Aí todo mundo pensou, tá curado, tá bom. E o Francisco olhou aquilo e pensou, não tá. Isso aí não resolve o problema dele. Ainda está aí essa possessão. Só que o Francisco, recém-convertido, ali na cadeia, aquela situação, ficou com medo. Ele falou, não vou falar nada, eu vou ficar quieto aqui na minha. Mas esse incômodo foi aumentando no coração dele, e ele foi lá falar com esse homem. E quando começou a falar, o que aconteceu? Se manifestou de novo o demônio. O pessoal veio tentar segurar, a guarda tentando segurar, tentando puxar, o homem não conseguiam segurar. E Francisco orou no nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Aconteceu o quê? O homem foi liberto. Na hora foi liberto. E esse encontro poderoso fez o quê? Que o nome de Deus fosse engrandecido naquela cadeia. E todo mundo ficasse impressionado que Deus é esse que liberta o homem. Esse é o Francisco, ele nem é um líder religioso, ele não é pastor. Ele orou em nome desse Jesus e o homem está liberto. Como é que é isso? Isso levou mais gente a conhecer o nome de Jesus, a aceitar a Deus, a aceitar Jesus como seu Salvador. Meus irmãos, pode passar o próximo slide. É a presença de Jesus que faz diferença. É trazer, é confiar, é entregar toda a autoridade, todo o domínio, todo o controle de tudo nas mãos de Jesus, que é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. A batalha não é contra a carne, contra sangue. Ele entra no barco, ele entra nos nossos barcos. Ele mudou aquela situação por uma oração de fé de uma pessoa. Esse nome poderoso é o que entrava lá em Marcos 6, que a gente vê nos barcos para poder trazer paz, mas é o que entra nas celas das prisões, é o que visita quando um carro quase capota no meio de uma estrada africana. É o mesmo Deus que se manifesta nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, aqui e em qualquer local do mundo inteiro. O último movimento, pode passar por favor? Ele expõe o verdadeiro problema. Repara no final desse texto. O que Marcos colocou aí? Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O maior problema não era o vento, meus irmãos. O maior problema não era o mar, não era o fantasma. O problema era o coração endurecido. Lembrem disso, o coração de pessoas que tinham visto os milagres, que tinham participado dos milagres, mas eles não conectaram aquilo à identidade de Jesus. Isso muitas vezes é o que pode acontecer conosco, com a Igreja do Brasil. A gente vê Deus agir, a gente conhece as histórias de conversão, de libertação, de como Deus age, como Deus livra. A gente tem acesso à palavra, à formação, ao conhecimento, mas às vezes na hora que Deus chama a gente para atravessar o mar, para entrar no barco, para a hora de ter obediência realmente radical, a gente pode dizer, estou com medo. A gente pode amar o conforto. A gente começa a ter uma desconfiança que a gente chama de prudência. Pode passar o próximo slide. Um coração endurecido, meus irmãos, não necessariamente é rebeldia. Não. Muitas vezes ele é esquecimento. Eu gosto de chamar isso de amnésia espiritual.
Talvez uma grande doença que a gente vive é a amnésia espiritual. A gente parece que ganhou a loteria, ganhou a super cena da virada, está com o bilhete na mão, e a gente começa a chorar porque não tem o dinheiro para pegar um ônibus para poder buscar o prêmio. Como? Parece que a gente esquece o que Deus já fez. A gente esquece quem Deus é. Eu imagino que os discípulos naquele barco ainda tinham os pães e peixes do milagre que eles tinham multiplicado, participado com Jesus. Eles levaram os pães e peixes com eles. Eles estavam com o pão e o peixe na mão e tinham esquecido quem era Jesus. Como é que a gente pode esquecer dos pães e peixes que passam nas nossas mãos para abençoar os outros? Como a gente pode esquecer dos pães e peixes que ficaram nas nossas mãos? Esse texto, eu entendo que ele exige de nós uma resposta. Eu queria propor 3 respostas que a gente pode dar para esse texto. A primeira resposta é: obedeça. Obedeça. Obedeça ao chamado de Jesus para a sua vida. Mesmo com o vento contra, obedeça. Para alguns aqui eu tenho certeza que Jesus já falou. Ele já mandou você entrar num barco específico da sua vida. Talvez uma decisão de santidade que vai te custar muito. Talvez seja um compromisso de ofertar regularmente para um dos projetos da igreja que a gente viu agora mais cedo, para missões mundiais. Talvez seja um chamado para você servir em tempo integral como missionário, como pastor. Talvez Deus já falou para você isso e você não obedece. Quem manda no barco é Jesus, não é o vento. Quem manda no barco é Jesus. A pergunta não é se vai ter vento, meu irmão. A pergunta é quem mandou você entrar. Obedeça. A segunda resposta é: lute de joelhos. A batalha espiritual a gente vence de joelhos, a gente vence orando. A gente tem que ter vida com Deus, intimidade com o Pai, entrega diante do Senhor. Se você não está conectado na videira, você não é nada. João 15 fala: se você não está conectado na videira, você serve para quê? Para ser jogado fora e queimado. A nossa vida é para estar conectado com o Pai todo dia. A guerra, a batalha espiritual, ela não é teórica, ela não é filosófica, ela é real. A batalha é real. Talvez você não está vendo, mas ela está acontecendo agora, mais perto do que você imagina. E também acontecendo muito longe, onde você não sabe nem o que está acontecendo. E o nosso chamado é para orar, mas orar de verdade. Orar pelos nossos irmãos que estão vencendo lutas hoje, vivendo lutas hoje em tantos países complicados do mundo, por missionários que estão sofrendo, por igrejas que estão sendo abertas, por batalhas que eles estão vivendo. Orem. Deus nos chama, nos convoca para orar de verdade. Gente que ore de verdade, que leve a sério a batalha espiritual. Não é aquela oração antes de dormir, antes de comer, sabe aquela que demora 30 segundos? Que lembra lá: abençoa aquele missionário, como é que ele chama mesmo? O Senhor sabe, Senhor, abençoa lá em nome de Jesus. Isso não é batalha. Isso é cumprir um item da sua lista. Não é isso. É o tipo de oração como... Lembra quando Eliseu está cercado pelos exércitos em cima lá na casa dele, e aí o servo sai e vê aquele exército lá fora e volta desesperado e diz: meu Senhor, estamos cercados, vamos morrer. E que Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele. Muito mais são os que estão conosco do que estão aí fora. Às vezes a oração que a gente precisa fazer: Senhor, abre os olhos do teu povo para poder ver que muito mais são os que estão conosco dos que estão do lado de lá. Abre os olhos para a gente poder ter fé e coragem para fazer o que Deus manda a gente fazer. E sair do nosso medo, sair da nossa paralisia.
acabar com a nossa amnésia espiritual. Jesus, ore para que Jesus se revele. Ore para que o medo não distorça a verdade que as pessoas estão percebendo. É uma mentira atrás da outra e as pessoas estão vivendo atrás de mentira. Ore para que se abram os olhos espirituais. A terceira resposta que esse texto chama a gente a fazer é entregar tudo. É entregar nosso tempo, é entregar nossos recursos, é entregar nossos planos, crendo que o Senhor é que controla a tempestade. Sabe, essa entrega completa de vida para o Senhor é um teste de senhorio. Quem é que manda na minha vida? Quem é que manda nos meus planos? Quem é que manda no meu dinheiro? Quem é que manda na agenda da minha família? Quem é que manda no meu futuro profissional? Quem é? Se realmente é o eu sou, o Todo-Poderoso, que manda, ele tem que ser o dono do barco. Ele não pode ser um passageiro que está lá, que eu chamo de vez em quando eu estou precisando ou quando eu estou afim. Ele tem que ser o dono de tudo, porque ele é o dono de tudo. Ele é o dono do barco, do vento, da história. E a gente às vezes ignora e quer ignorar, e não quer aceitar, e não quer entregar isso para ele. E nós falamos aqui muito hoje sobre lutas, sobre dificuldades, sobre batalhas, sobre vento forte, sobre batalhas que a gente está sofrendo. Mas sabe o que me preocupa às vezes também? É que às vezes o nosso problema não é perseguição religiosa, às vezes o nosso problema não é crise, às vezes o nosso problema é a comodidade, é a vida tranquila, é quando não está acontecendo problema nenhum. Eu tenho a sensação de que às vezes a gente está sentado na beira da praia, comendo pães e peixes, e diz: eu não vou entrar nesse barco não, Jesus, está muito bom aqui, deixa eu ficar na praia, eu não vou te obedecer não, eu vou ficar aqui. Eu já vivi um milagre, deixa eu lembrar do milagre que foi sensacional que o Senhor fez. Estou aqui com esse monte de pão e peixe, estou vivendo o milagre de Deus. Para que eu vou entrar nesse barco, Jesus? Me deixa aqui na praia. Esse é o comportamento da multidão, não é o comportamento de discípulo, não é o comportamento de quem quer ter uma vida que realmente pertence a Deus. Pergunte a si mesmo com sinceridade hoje. Você pode dizer: Senhor, se quiseres me enviar, eu vou. Você está pronto para falar isso? Senhor, se eu quer que eu ajuste a minha vida para sustentar quem está indo, eu vou fazer isso. Senhor, o meu coração está endurecido em alguma coisa, me mostra, Senhor. Será que isso está acontecendo no coração de alguém aqui hoje? Que o Espírito Santo hoje falou na sua vida para dizer: sai da praia e entra no barco. Para de olhar para o vento e entra no barco. Isso pode não ter nada a ver com missões mundiais. Eu diria, nem precisa ter nada a ver com missões mundiais. Primeiro precisa ser a sua vida com Deus, a sua entrega para o Senhor completa. Deus não precisa do seu dinheiro, meu irmão. Deus não precisa de você nem de mim. Ele nos chama e nos dá o privilégio de fazer parte dessa obra. É um privilégio que a gente tem. Eu podia passar amanhã aqui contando para vocês história de vento forte. Eu tenho um monte para contar. Mas Deus tocou no meu coração para dizer: meu irmão, é hora de levantar e entrar no barco. E vai ter vento? Vai ter. Eu te garanto que vai ter. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas a vitória, ela é certa em nome de Jesus. Nessa vida, ou na vida que vai vir eternamente para a gente. Mas a vitória é certa em nome de Jesus.
Com missões mundiais, os irmãos podem acreditar e fazer parte disso também, se Deus tocou no seu coração para isso. Eu falei de 2 projetos muito rápido para os irmãos. E a gente tem centenas de outros acontecendo no mundo. Você pode ser um intercessor da obra missionária. Tem ali sai da frente para você conseguir ver isso. Tem um QR Code ali que você pode ser um intercessor. Você pode receber os pedidos de oração, saber o que está acontecendo, fazer parte lá do grupo que recebe os pedidos. E, meus irmãos, faz toda a diferença. Eu digo que eu sinto fisicamente quando o povo de Deus está orando e não está orando. Eu sinto fisicamente a diferença no campo missionário. Você pode ofertar. E ali, naquele canto ali, é uma ficha do PAN que você pode fazer online. Eu dei para minha irmã que tem uma ficha ali também, tem umas fichas físicas, que se o irmão quiser pode preencher e dizer com quanto Deus toca no seu coração para poder ofertar. Pode levantar a mão que ela passa a ficha aí para isso. Alguém pode me ajudar? Quem vai querer a ficha aqui? Eu não sei. Se alguém vai querer? E você pode preencher aqui e passar a ser um mantenedor de missões mundiais. Ajudar mensalmente o que Deus coloca no seu coração. E se quiser fazer uma oferta única, também pode fazer por aqui, pode fazer pelo QR Code. E isso aqui, meu irmão, é um privilégio. A gente vive por milagre todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu trabalho com pessoas do mundo inteiro e eles ficam impressionados assim, como é que a igreja brasileira sustenta uma obra que acontece em 97 países do mundo? Eu falei, não sei. Como é que o real consegue ser usado para poder mandar dinheiro em dólar, em euro para o mundo e a obra continua acontecendo há mais de 120 anos? Eu falei, é Deus multiplicando pães e peixes. É Deus multiplicando aquela oferta que parece que não faz diferença. Mas Ele faz acontecer isso. Ele não para de fazer acontecer. Tem gente que pensa, o orçamento da junta está o ano inteiro garantido, né? Eu falei, não está nem daqui a 2 meses garantido. Às vezes não está do mês garantido. E Deus provê, através de cada oferta, de cada irmão, que parece que não faz diferença nenhuma. Você pensa, o que R$50 vai fazer de diferença? O que R$100? O que vai fazer de diferença? Faz. Porque não é sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. É sobre a entrega. É sobre confiar em Deus. É sobre obedecer a Deus. Eu queria orar com vocês. Baixe sua cabeça, por favor. E se Deus tocou no seu coração para tomar uma decisão, seja ela qual for, se é uma decisão para você sustentar a obra missionária, você pode procurar a gente no final. Se for uma decisão para poder ir como missionário, procure o seu pastor. Se for uma decisão para mudar a sua vida, eu queria orar com você agora. Se Deus falou com você de alguma forma para você responder algo que Ele te mandou de maneira muito clara hoje, levanta no seu lugar, por favor, que eu queria orar pela tua vida. Levanta que eu quero orar por ti, que Deus falou contigo nessa manhã e você decidiu obedecer sem medo. Deus, eu vou parar de olhar para esse vento e eu vou entrar nesse barco. Levanta que eu quero orar pela tua vida agora. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, tudo que existe. O Senhor Deus que nos criou de maneira perfeita, e nós escolhemos sair da Tua presença, Senhor. Nós escolhemos a desobediência, nós escolhemos o pecado. Obrigado porque o Senhor não nos deixou à mercê do pecado e enviou Jesus para morrer na cruz, para nos perdoar, Senhor. Muito obrigado por esse sacrifício único de Jesus. Obrigado porque hoje nós celebramos que o Senhor ressuscitou, Deus. Obrigado porque nós hoje celebramos porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque hoje nós podemos dizer, nós temos certeza da nossa vida eterna contigo. Muito obrigado por isso, Senhor. Que domingo especial onde a gente relembra isso.
Ó Pai, mas eu oro nessa manhã, mais uma vez, Senhor, suplicando que a gente não esqueça quem o Senhor é. Nos livra do nosso esquecimento, da nossa amnésia espiritual. Nos traz à memória quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz, o que o Senhor fará. Nos traz clareza no coração para que nós sejamos discípulos fiéis do Senhor, que te obedecemos todos os dias da nossa vida. Ó Pai, nos levanta como homens fiéis do Senhor, como mulheres fiéis do Senhor, como jovens, como crianças fiéis ao Senhor, que fazem diferença hoje onde estão, Senhor. Que onde os nossos pés estiverem seja um lugar santo, seja um lugar que se veja a Tua presença, veja a manifestação do Teu poder. Nos enche com coragem, com ousadia, para a gente orar em nome de Jesus e ver realidade sendo transformada, Senhor. Ó Senhor, não nos deixa, move, não incomoda o nosso coração para a gente sair da praia, Senhor, e entrar no barco. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão de pé agora, que levantam com coragem, dizendo: Senhor, age na minha vida. Senhor, está difícil remar nesse barco e não sair do lugar, Deus. É duro, é dolorido, é sofrido remar e sentir que eu não saio do lugar. Ó Deus, renova as forças. Forja no meio da dor. Faz com que o nosso caráter seja forjado para que sejamos mais parecidos com Jesus. Dá força para remar mais uma hora, Senhor. Dá força para remar mais uma hora, Senhor. Nós confiamos que o Senhor está vendo, que o Senhor ora por nós, que o Senhor vai ao nosso encontro. Ó Deus, nós não queremos ter o nosso coração endurecido. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma o nosso coração para que sejamos servos fiéis que fazem diferença nesse mundo. E eu te suplico, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor leve os meus irmãos e minhas irmãs a qualquer local do mundo, para que eles sejam a luz que precisa chegar lá, em povos não alcançados, lugares onde ninguém sabe quem é Jesus, que o Senhor os leve até lá, que eles possam anunciar as maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor faz, que o Senhor fará, e que haja salvação em nome de Jesus. Não faça com que ninguém aqui nessa manhã olhe para o vento, olhe para as circunstâncias, mas para que tenha fé, que dê um passo, e dê o próximo passo, e não pare de caminhar em direção à obediência ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo por essa igreja, eu te louvo por cada ministro do Senhor que passou, pelos pastores que estão à frente hoje, por cada irmão e irmã que está aqui reunido, buscando te servir aqui em São Fidélis, Senhor. Continua a levantar essa igreja como um farol vivo, que mostra que o reino de Deus chegou e que faz diferença para idosos, para crianças, para as famílias, e atravessando o oceano e até os confins da terra, Senhor. Usa poderosamente essa igreja. Usa cada um dos meus irmãos aqui para mostrar que o reino de Deus é o que muda tudo, transforma tudo. Onde Jesus chega, há transformação, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós rendemos graças ao Teu nome. Só Tu és santo, Senhor. Louvado seja o Senhor. E nós oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor vai voltar. E oramos, vem, Senhor Jesus. E que mais e mais pessoas conosco possam ir para a eternidade contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, o teu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.